para que vocês possam entender. Fique bastante atento, por favor, e acompanhe aí com a Bíblia aberta, porque o tema da mensagem é a gravidade do mal espiritual. Amém? A gravidade do mal espiritual. O que verdadeiramente julgamos ser um mal espiritual? O que verdadeiramente julgamos ser isso, um mal espiritual? Na maioria das vezes, não conseguimos discernir ou visualizar de fato o mal espiritual que se faz presente dominando as nossas atitudes e os nossos atos. Então, na maioria das vezes, nós não conseguimos discernir ou visualizar de fato o mal espiritual que se faz presente dominando os nossos atos, as nossas atitudes. O texto esclarece esse paradoxo para sermos alertados deste mal, que este mal espiritual, ele existe. E Jesus, ele fala disso com muita ênfase nesse texto, e eu quero compartilhar com vocês aqui. Prestem bem a atenção, né? Porque às vezes nós nem sabemos o que é esse mal espiritual e está tão próximo, arrodeando, tão próximo de nós, que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ser enganados ou nós vamos nos deixar ser enganados ou facilmente sermos enganados por este mal. Amém? Então eu quero trazer, né, com esta palavra, a revelação desse mal espiritual que Jesus traz aqui, para que vocês possam entender, porque às vezes, sem querer, sem percebermos, esse mal espiritual vem dominar as nossas atitudes e os nossos atos. Então observe que esse mal espiritual destacado no texto, ele está relacionado a nossos atos e atitudes, ok? As nossas reações, né? Então veja bem, o versículo de número 50, ele mostra a importância de sermos sal, né? Mas não só de sermos sal, mas sim um sal que tenha sabor, que possa salgar. Né? O versículo 50 diz assim: bom é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que há de salgar? Tende sal em vós mesmos. A segunda parte do texto diz assim: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então observe que isso fala de comportamento, isso fala de atos e atitudes. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. O que o texto está revelando aqui? Que nós temos que ter sal em nós mesmos, e esse sal, ele precisa ter sabor, ele precisa ter efeito para salgar. Não é um sal que não tem sabor. Então observe que Jesus, ele destaca, dando ênfase aqui, na possibilidade de termos um sal sem gosto, um sal insosso. Então observe que o mal espiritual, ele é tão sutil, destacado no texto, que a pessoa pode ficar como na posição de sal, porém insosso. É sal, mas é insosso. Não tem efeito, não tem sabor. Então, observe que este mal espiritual, ele está tão próximo, arrodeando, que podemos ser enganados se não estivermos alertas, se não tivermos abalizados na palavra de Deus para poder discernir, né? Porque isso são coisas que se discernem espiritualmente. É por isso que nós precisamos estar ligados e sermos conhecedores da palavra de Deus para que possamos entender, amém? As revelações do texto sagrado. Então veja bem, bom é o sal, diz o texto, e se o sal se tornar insosso, então significa que o sal pode se tornar insosso, pode perder o sabor, né? E observe que a importância do sal é desde o Antigo Testamento. Nós observamos em Levítico capítulo 2, versículo 13, que diz assim o texto: toda a oblação da tua oferta de carne temperarás com sal.
nem o sal da aliança do teu Deus faltará da tua oferta de carne. Com todas as suas ofertas oferecerás sal. Então observe que o Antigo Testamento faz referência que do sal como um ingrediente indispensável para os sacrifícios ao Senhor. Então no Antigo Testamento nós já vamos observar que o sal era um ingrediente indispensável para os sacrifícios ao Senhor, a oferta ao Senhor. No Novo Testamento, as referências são que os crentes são salgados pela palavra do Evangelho, ou pela palavra de Deus, para que sejamos santificados. Então, nós somos salgados pela palavra para sermos santificados. Qual é o efeito do sal aqui? O sal pela palavra é de santificação. Agora, observe que se esse sal perde o sabor, como que vai santificar se perdeu o sabor? Se tornou insosso. Então, veja bem, o Senhor acrescenta que o sal é bom. Isso geralmente se estende a todos a quem Deus teve o prazer de temperar com a sua palavra. Então Jesus diz que o sal é bom. Mas veja bem, mas ele exorta, nesse mesmo texto que nós lemos, ele exorta que nós temos que reter sempre o sabor do sal. Qual que deve ser a nossa preocupação? Reter o sabor do sal em nós mesmos, cada um de nós. Isso de uma maneira individual, nós devemos fazer, ou temos a obrigação de fazer isso. Por que nós temos a obrigação de fazer isso? Porque o mal espiritual é quando se perde o sabor. Então o mal espiritual, ele surge quando se perde o sabor, o efeito de salgar. Aí, faça uma pergunta para você mesmo. Será que você, como crente, né, que teve contato com a palavra de Deus, ou que foi atingido pela palavra de Deus, ou que foi impactado pela palavra de Deus, foi salgado, temperado pela palavra de Deus, será que tem sabor aí ainda? Será que nós podemos olhar para nós mesmos e encontrar, e existe ainda ação de poder salgar em nós, existe sabor ainda em nós de sal, da palavra que nós recebemos? Ou o sal em nós já perdeu totalmente o sabor? Então veja bem que a preocupação e o alerta de Cristo aqui no texto é que nós devemos reter o sabor do sal. E como que eu faço para poder reter o sabor do sal em mim? Meu irmão, exige de nós, exige de mim, de você, uma dedicação muito grande, porque servir a Deus não é brincadeira. Pare e pense, servir a Deus nunca foi brincadeira. Algumas pessoas brincam de ser crente, etc. e tal, mas servir a Deus é algo muito sério. Tem pessoas que levam muito mais a sério o trabalho, a empresa, a vida, o convívio social do que servir a Deus. Meu irmão, Jesus nos alerta aqui nesse texto que nós podemos perder o sabor. Nós que fomos salgados, temperados pela palavra de Deus, nós podemos chegar a perder o sabor. E eu e você temos que estar o tempo todo trabalhando para que nós possamos reter em nós esse sabor de sal pela palavra de Deus, para que não venhamos perder o sabor. Aí é de onde vem o mal espiritual. Ok? Amém? Então observe que quando Jesus fala, né, quando ele fala para João, no capítulo 9 de Marcos, né, a ênfase que Jesus faz, a repreensão que ele dá a João, né, aqui nesse capítulo 9, por conta de João ter impedido, lembra? Aquele homem, né, de ter expulsado o demônio no nome de Jesus. Então, a ênfase da repreensão de João é justamente aqui que Jesus fala do sal, de perder o sabor do sal. Presta bem atenção aqui. Quando João chega para Jesus e diz: mestre, nós encontramos um homem que expulsava demônios em teu nome. A Bíblia diz que Jesus repreende João. E a ênfase dessa repreensão é onde nós estamos aqui, é o ponto da nossa mensagem. A ênfase dessa repreensão a João é por conta de João ter impedido
desprezado, até mesmo humilhado aquele homem que expulsava demônios em nome de Jesus. Observe isso no versículo 38, que Jesus, ele usa uma hipérbole, né? Essa atitude de João de ter impedido aquele homem de expulsar, de fazer a obra de Deus, né? Essa atitude de João pode desequilibrar tirar o sabor do sal, por ter causado um mal espiritual ao seu próximo. Então o que João fez? João causou um mal espiritual naquele servo de Deus. Observe que Jesus, quando repreende João, no texto de Marcos 9:38, quando Jesus repreende, Jesus então usa uma hipérbole, uma figura de linguagem. Ele usa uma hipérbole para poder enfatizar a gravidade do ato que João cometeu. Observe que eu comecei a vocês enfatizando que o mal espiritual que está vinculado a atos e atitudes minha e sua, que somos sal, né? Então observe que, para dar ênfase ao mal espiritual que João causou, dar ênfase à gravidade daquele mal ao próximo, Jesus usa uma hipérbole no versículo de número 42. Jesus diz assim, usando uma figura de linguagem, uma hipérbole, ele diz: mas se alguém fizer a um desses pequeninos que confiam em mim cair em pecado, seria melhor do que amarrasse ao pescoço uma grande pedra de moinha e fosse jogado ao mar. Obviamente que Jesus estava próximo a uma pedra de moinha daquelas, que era uma pedra de mais de 30 centímetros de espessura, e mais de 1,5 metro de diâmetro, cerca de quase 2 metros de diâmetro. Então Jesus usa essa figura de linguagem, usa essa hipérbole, para poder enfatizar a gravidade do que João tinha acabado de fazer. Observe que João vem dizer: mestre, nós fazemos assim, impedimos e tal. Mas o texto não diz como que João fez aquilo. Mas Jesus, ele fala muito duramente com João. Então Jesus usa a hipérbole e diz para ele assim: olha, para poder enfatizar a gravidade do que ele havia feito, para enfatizar a gravidade em provocar o mal espiritual em um servo de Deus, né? E também a importância de continuar retendo o sabor como sal, para não perder o sabor sem perceber. Então, quando Jesus mostra essa gravidade, porque João maltratou um servo de Deus, isso serve de alerta para nós. Quantas pessoas que estão dentro da igreja e vivem ferindo um ao outro, que desprezam o irmão, né, fica disputando coisas dentro da igreja, desprezando o irmão, falando mal, etc. Observe que eu não vou dar muita ênfase a isso, que não é o meu tema, mas apenas para vocês pensarem, para vocês analisarem a gravidade que no ato de João, na atitude de João de ter humilhado aquele homem. E Jesus começa dizendo assim: olha, João, é melhor ai daquele que causar o mal em um desses pequenos que creem em mim. Melhor seria, ele diz, desses pequeninos que confiam em mim, fazendo com que eles caiam em pecado, seria melhor que amarrasse ao pescoço uma grande pedra de moinha e fosse jogado ao mar. Aí Jesus continua dizendo para ele assim: pois melhor seria entrar no reino com um olho só do que com os dois e ir para o inferno, para o fogo do inferno. Ou melhor seria entrar no reino aleijado do que com as duas pernas entrar no inferno. Melhor seria, Jesus dá a entender que aquele homem que João havia desprezado lá, humilhado, ele de alguma maneira ele tinha uma certa deficiência, senão Jesus não teria falado isso dentro desse contexto. Então Jesus fala: é melhor, João, entrar num reino faltando um olho, faltando um braço, faltando uma perna, né, do que ir para o inferno com os dois braços, com os dois olhos, com as duas pernas. Jesus usa a hipérbole, essa figura de linguagem, para nos fazer entender a gravidade do mal espiritual que João havia causado em alguém, no seu próximo, em um servo de Deus, para que João e eu e você pudéssemos entender, né, que a importância que tem, que nós devemos reter o sabor do sal, para não perder o sabor sem perceber. Porque esse mal espiritual, ele é tão sutil,
que você pode perder o sabor do sal sem perceber que você está perdendo. Quantas pessoas que estão dentro da igreja, fazendo parte de conjuntos, etc., de departamentos, mas não tem mais o sabor do sal. Porque já perdeu, o mal espiritual tomou conta. Eu disse para vocês, o mal espiritual ele está rodeando, ele está bem perto. Se nós não tomarmos cuidado com os nossos atos e atitudes com o nosso próximo, porque o contexto aqui, o ato e a atitude foi para com o próximo, para com um servo de Deus. E às vezes nós prejudicamos um servo de Deus. Às vezes nós falamos mal de um servo de Deus, de alguém, de um homem, de uma mulher, às vezes até mesmo de um pastor, de um homem de Deus. O camarada abre a boca, fala um monte, defama, traz defamação, joga na mídia, joga no Facebook, enfim, defama o homem de Deus. E nós encontramos um texto em que Jesus ele traz à tona acerca do mal espiritual que pode vir na vida de alguém sem que a pessoa perceba. Observe que João nem percebeu que ele havia causado tão mal àquele homem. Ele foi lá, impediu o homem de operar milagres, de expulsar demônios em nome de Jesus, porque o homem não fazia parte do grupo dele. Olha, rapaz, e certamente aquele homem tinha alguma deficiência física, porque por isso que ele não podia caminhar junto com Cristo como nômade, mas ele estava lá na casa dele fazendo a obra de Deus, porque tinha um chamado, porque tinha uma vocação. E João vai lá e impede aquele homem, mas ele faz de tal maneira brusca que ele ofende tão somente aquele servo de Deus. Ele deixa aquele homem muito ofendido e vem para Jesus como que tivesse feito uma coisa boa. Mestre, olha mestre, nós fizemos isso e tal. E Jesus olha para ele e começa a falar isso aqui para João. Jesus começa a mostrar para João o mal espiritual que ele causou e o que é o efeito daquele mal espiritual que ele causou poderia causar também nele próprio, no próprio João. Porque nós aprendemos aqui que quando nós ofendemos um servo de Deus, você ofende você mesmo. Quando você ofende um servo de Deus a ponto de causar um mal espiritual nele, você está ofendendo a si próprio, causando mal para si próprio. E nós não se damos conta disso. E na igreja está cheia de pessoas ofendendo um ao outro e não se dão conta do mal espiritual que estão causando. E daqui a pouco nós vamos vivenciar, ou estamos vivenciando, pessoas que estão dentro da igreja e que são sal, mas não tem mais sabor. É sal porque está dentro da igreja, mas não tem mais sabor para salgar. Então Jesus, ele nos alerta nesse texto aqui, para que possamos tomar cuidado para não perder o gosto do sal, o efeito de salgar. Meu irmão, será que nós estamos preocupados com isso? Será que nós estamos nos preocupando em continuar retendo em nós o sabor do sal que nós adquirimos pelo conhecimento da palavra, pela essência de Cristo em nós, pela ministração do Espírito Santo em nossas vidas? Porque o Espírito Santo está ministrando em nós. Mas não adianta o Espírito Santo, não adianta o Espírito Santo ministrar em nós e nós perdermos o sabor, porque nós não estamos sendo vigilantes aos atos e atitude que nós estamos tomando. Observe a gravidade de deixar de salgar. Observe a gravidade que há nisso. O versículo de número 50, Jesus diz assim: bom é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que há de salgar, ou com que adubareis? Tende sal em vós mesmo e paz uns com os outros. E paz uns com os outros. Isso nos arremete ao texto de Hebreus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Observe que o texto, ele nos arremete o contexto do texto de Hebreus, né? Que nós precisamos ter paz uns com os outros. Será que nós estamos vivendo, no contexto geral de igreja, essa harmonia dentro das igrejas, de termos verdadeiramente a paz uns com os outros, ou não nos importamos com o mal que nós estamos causando nos outros?
Porque João, ele vai lá e causa um mal naquele servo de Deus e vira as costas, deixa o servo de Deus lá chorando, cabisbaixo, sei lá, frustrado. E João sai com o seu grupo enorme e vai até Jesus. E Jesus então repreende João. Obviamente que João aprendeu. Agora, peraí, quantos de nós estamos aprendendo isso? Quantos de nós estamos aprendendo? Porque a maioria de nós não nos importamos de ofender um servo de Deus. Entenda uma coisa, me arremete o texto de 2 Reis, né? De 2 Reis, que é o texto, capítulo 3, se não me falha a memória, em que aquele jovem começa a ofender Eliseu, começa a xingar Eliseu, ofender ele, zoando com a cara dele, chamando ele de calvo, de careca e tal. E a Bíblia diz que Eliseu olha para eles e amaldiçoa eles, e saem as ursas e mata cerca de 40 daqueles ali, daqueles zombadores. Então, nós observamos que ali no cenário havia muita gente. As ursas mataram cerca de 40 pessoas, é porque tinha muitos zombadores ali. Eles exageraram. E quem é que era o foco ali? Um servo de Deus. Então, observe que a palavra de Deus nos ensina que com um servo de Deus, você não deve tratar mal para que você não atraia o mal espiritual sobre a tua vida. Então, quando você é um servo de Deus, maltratando um outro servo de Deus, você vai causar um mal espiritual na pessoa e automaticamente você vai atrair o mal espiritual para si. E acerca desse mal espiritual que nós temos a possibilidade de atrair para com as nossas vidas, que eu quero deixar muito bem claro para você nesse texto aqui, ó. Quando se perde, né, o sabor como sal, quando se perde por descuido próprio, observe isso, é um alerta aqui. Nós perdemos o sabor de sal por descuido próprio. Não é porque alguém forçou você perder, não. O descuido é pessoal. Observe que Jesus, ele fala diretamente para João. Ele enfatiza diretamente para João ficar atento no que ele acabara de fazer. Então, o descuido próprio, não adianta você, que se tornou insosso, perdeu o sabor de sal, querer culpar alguém, porque agora você está sem sabor. Você já está frio, você não consegue sentir a presença de Deus, não tem mais aquele prazer, né, de adorar a Deus, de se ajuntar para glorificar. O prazer já foi embora. Não há um despertamento espiritual, porque vai perdendo o sabor. Isso é um descuido pessoal, porque a vida cristã, ela em ênfase é muito pessoal, é muito particular a minha vida com Deus. Eu não dependo de ninguém para ter a minha comunhão com Deus. Observe, obviamente, que dentro da liturgia eclesiástica, do contexto eclesiástico, sim, pastor, evangelista, a hierarquia, né? A hierarquia administrativa ou eclesiástica. Mas eu estou falando aquele lado pessoal, você e Deus. Nós perdemos o efeito do sal, de ser um sal que salgue, que tenha sabor, por descuido. Isso Jesus deixa muito claro aqui para João, né? Aquele sabor que obtivera pela graça de Deus, não há remédio adicional, meu irmão. Ou você continua buscando na graça de Deus, pela graça de Deus, ou não adianta querer tomar um remedinho de fora, aqui ou ali, que vai arrumar, porque não vai. O mal espiritual provocado aqui, porque você feriu alguém, feriu um servo de Deus, porque você, pelos seus atos e atitudes, veio a perder o efeito de salgar por conta dos seus próprios atos e atitudes. O remédio é somente em Deus. Não dá para buscar o remédio adicional, né? Não, porque vou fazer ali não sei o quê. Não, nada vai funcionar. Se você buscar a Deus, a presença de Deus, se arrepender, buscar ao Senhor, reconhecer, tão somente a graça e a misericórdia de Deus será o remédio necessário para que você venha a ser curado novamente. Isso é o mesmo que perder a fé, pelos quais foram consagrados a Deus. Quando nós perdemos o efeito de salgar, é o mesmo que perder a fé. Entenda uma coisa,
O bom sabor do sal não pode ser adquirido por nenhum outro tempero a não ser a graça de Deus, a obediência e a observância em seguir a Cristo. Então o caminho é Cristo. Pastor, eu estou me sentindo fraco, desanimado, sabe, não tenho vontade. Meu irmão, corra para os pés do Senhor. Expulsa esse mal espiritual para que você encontre ânimo novamente, para que você seja renovado novamente, aleluia, para que você encontre força no Senhor. É somente no Senhor que você vai encontrar, aleluia, esse renovo, o antídoto, aleluia, para que você se torne um sal que tem efeito para salgar. Além disso, aqueles que se corrompem, anulando a graça de Deus, são piores do que os incrédulos. Então presta atenção, existem muitos crentes aí que antes foi alcançado pela graça, mas perderam o efeito de salgar, e hoje, meus irmãos, são piores do que os incrédulos. Anularam a graça de Deus sobre a vida deles. E ainda fica vivendo dentro de um contexto, achando que Deus vai suportá-lo o tempo todo. Meu irmão, tudo tem limite, você entende o que eu estou dizendo? Tudo há um limite, e Deus determinou um limite para todas as coisas. Então veja bem, isso é realmente um mal espiritual que rodeia a todos nós. Precisamos estar vigilantes para não perder o sabor. Entenda uma coisa, aqui não há tempo, não há idade, né? Ah, pastor, mas eu já sirvo a Deus há 50 anos. Você continua suscetível a perder o sabor, ainda servindo a Deus há 50 anos. Isso é um mal que rodeia todos nós. Nós precisamos tomar cuidado a todo tempo com os nossos atos e as nossas atitudes para que não venhamos, perder o efeito de salgar. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nós temos no versículo 49 a certeza de ser salgado com fogo. Olha isso aqui. A certeza de ser salgado com fogo. Versículo 49, o texto diz assim: porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Olha isso aqui. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. O que é isso aqui? Salgar com fogo, o sal e fogo possuem a mesma qualidade de purificação e refino. Cristo aplicou o mesmo termo para ambos aqui. São salgados com fogo, o fogo do inferno, os condenados como vítimas eternas da justiça divina. São salgados com a graça, com o sal da graça e da misericórdia, pelas provações e tentações daqueles que procuram reter o sabor e livrar-se do mal espiritual. Então a nossa peleja aqui, ela é intensa. Não adianta você você achar que você vai servir a Deus e tudo vai dar certo, tudo vai caminhar muito bem, você nunca vai ser frustrado, nada vai dar errado porque você é um servo de Deus, vai tudo caminhar bem. Não, meu irmão. O texto revela que nós seremos provados. Eu quero que você entenda que Deus tem a liberdade de provar a nossa fé do jeito que Ele quiser, porque Ele é Deus. Amém. E eu e você não temos a autonomia, nem muito menos a autoridade de dizer para Deus ou ditar para Deus de como que Ele deve provar-nos, como que Ele deve provar a nossa fé. Não, meu irmão, Deus é soberano. Aleluia. Eu e você, na posição de servo, temos que cuidar da nossa vida espiritual, retendo em nós o sabor que nós recebemos de Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Tem pessoas que não querem nem mais ouvir uma palavra, nem liga mais para ouvir uma palavra. O camarada ouve música mundana o dia todo. E no momento do culto, na hora do culto, ele não tem ouvidos para ouvir a palavra. Meu irmão, cada crente, segundo o Novo Testamento, é temperado, salgado com a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Se você não ouve a palavra de Deus,
Como que você está sendo temperado por Deus, pela graça de Deus, pela palavra? Nós precisamos ser todos os dias confrontados pela palavra de Deus, temperados pela palavra de Deus, e assim Deus estará provando a nossa fé. Aleluia! As provações, elas virão, mas eu e você temos que nos livrar do mal espiritual que nos rodeia, procurando brechas em nossos atos e em nossas atitudes. Presta bem atenção, que tem pessoas que já nem ligam mais. Sabe, o camarada coloca lá no Facebook coisa ridícula e diz assim, não estou nem aí, ninguém paga minhas contas, quem paga minhas contas sou eu. Ei, cuidado com seus atos e atitudes, para você não perder o sabor de sal. Tomara que você seja despertado com Aleluia. Essa palavra de Deus. Glória a Deus. Porque eu preciso ter responsabilidade diante de Deus com os meus atos e atitudes. Até porque a palavra de Deus ministra em nós, dizendo que eu e você, cada um de nós, iremos prestar conta diante de Deus de tudo aquilo que fizemos por meio do nosso corpo. Isso fala de atos e atitudes. Então Jesus, ele no texto, ele enfatiza que nós temos que nos livrar do mal espiritual que está nos rodeando e reter o sal da palavra em nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! A palavra de Deus, ela traz renovo, ela traz vida, ela traz esperança, ela traz renovação, Aleluia. ela traz um avivamento, mas para aquele que tem a capacidade de reter a palavra de Deus. Não adianta eu pregar ou você ouvir um ministro ministrar a palavra de Deus e a palavra não estiver misturada com a fé daquele que ouve a palavra. Diz o texto de Hebreus 4:2 que a palavra não vai ter efeito algum se não estiver misturada com a fé daquele que ouve. Então isto fala de atos e atitudes. Precisamos necessariamente ser sacrificados por Deus, sacrificados a Deus. Se não for feito agora como sacrifício vivo, será na eternidade, no fogo do inferno. Presta bem atenção, nós somos um sacrifício a Deus, ou nós devemos ser um sacrifício a Deus. Quem dera que esse sacrifício seja vivo para a glória de Deus, vivo e santo e agradável diante do Senhor. E não seja um sacrifício morto. Um sacrifício morto que para a eternidade, que servirá apenas para receber o juízo de Deus. O texto revela que não tem como se isentar de um julgamento iminente causado pelo mal espiritual. Não dá para se isentar. Eu vou fazer, não vai dar nada. Quem falou para você? Jesus deixa muito claro para João, toma cuidado, porque não dá para se isentar do mal espiritual iminente, segundo os seus atos e atitudes. E eu e você temos aqui no texto uma advertência de que devemos manter o sabor, a essência de Cristo em nós mesmos. Glória a Deus. Aleluia. Na verdade, quando causamos o mal em alguém, segundo o texto aqui, causamos um mal espiritual em nós mesmos e com a advertência de juízo eterno. É aí que está o grande perigo. As advertências é de juízo eterno. O versículo 50, a parte B, diz assim: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Aleluia. Paz uns com os outros. Será que existe paz entre o povo de Deus? Ou nós estamos degladiando entre nós mesmos, né? E Jesus nos alerta que nós temos que reter o sal em nós mesmos, a essência de Cristo, para não desencadear um juízo divino contra nós mesmos. O mal espiritual, a sua gravidade está em sustentar o bicho que nunca morre. Segundo o texto lá, sustentar o bicho que nunca morre, no fogo do inferno. Então, a advertência ou a gravidade do mal espiritual está em sustentar o bicho que nunca morre. Então, preste atenção e tome bastante cuidado com sua vida espiritual.
Peça para Deus, se Aleluia. renda diante de Deus. Glória a Deus. E cuide dos seus atos e atitudes. Seja responsável daquilo que você faz, porque os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, sobre a minha vida. O Espírito Santo, como sal, deve secar aqueles maus rumores em nós, que produzem o verme que nunca morre. Então as coisas vêm para produzir em nós o verme que nunca morre. Mas o Espírito Santo vem secar essas coisas, nos purificar dessas coisas, nos dar sabor como sal para que possamos viver neste mundo, mas sermos o bom sal, aleluia, Aleluia. para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que João, quando ouviu essas advertências, esses alertas acerca de juízo divino, eu tenho certeza que João ficou espantado, ficou atemorizado pelo que havia feito com aquele servo de Deus, de modo que, com certeza, João foi se consertar com aquele homem para não alimentar o bicho que nunca morre. Ei, eu vou finalizar aqui. Eu tenho certeza que João, quando ele soube de Jesus, que quando ele fez aquilo com aquele homem, com aquele servo de Deus, João estava alimentando o bicho que nunca morre no fogo do inferno, na eternidade. Mas quando Jesus revela para ele isso, que o mal espiritual estava patente naquele ato e atitude que ele havia cometido, eu tenho certeza que João saiu correndo e foi até aquele homem para poder se consertar com aquele homem. Faça uma reflexão aí. Faça uma reflexão diante de Deus. Quantas pessoas que você deveria ter perdoado e não perdoa? Quantas pessoas que você deveria ter liberado o perdão, mas não libera o perdão? Eu quero que você entenda que esta palavra, que vai ficar gravada aí no YouTube, vai ficar gravada aí na nossa página da nossa comunidade, eu quero que você entenda que este mal, ele está rondando a sua vida, está sobre a tua vida. E tome cuidado para que você não venha perder o sabor, deixar de ser um sal com sabor. Né? Tem muitos crentes que são sal, são crentes, mas não tem sabor mais de sal. Não salgam mais, não conseguem preservar mais, não tem mais essa qualidade em si mesmo. Né? Porque provoca o mal no próximo por conta das suas atitudes, dos seus atos, e não sabe se arrepender, não sabe pedir perdão, não sabe pedir misericórdia, não sabe como agir. Com esta palavra eu quero que você seja alertado em nome de Jesus. Com esta palavra eu quero que você faça uma reflexão, porque não vale a pena alimentar o bicho que nunca morre no fogo do inferno. Não vale a pena. Vale a pena se sacrificar. Vale a pena levar as cargas uns dos outros. Vale a pena suportar os mais fracos na fé, como fracos na fé, pequenos na fé. Eu e você sejamos fortes, glória a Deus. Mas a unção de Deus, a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a sua vida. A unção de Deus esteja sobre nós. O Espírito Santo, ele continue encontrando em nós espaço para salgar a nossa vida, para temperar a nossa vida, para lapidar aquela área que precisa ser lapidada, precisa ser moldada, para que todos nós, cada um de nós, sejamos edificados com a palavra de Deus. Amém. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês com esta palavra. Eu espero em Deus que esta palavra traga um avivamento sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Faça uma reflexão, tá bom? Não fique triste, porque nunca é tarde para Deus. O Senhor pode te visitar. Agora nós vamos orar ao Senhor. O Senhor pode te visitar e dar o renovo, dar o perdão que você precisa, dar o renovo que você precisa. Aleluia. O Senhor pode visitar a tua vida e o Senhor pode atuar de uma maneira poderosa, avivando você novamente para que você possa ser edificado diante de Deus e renovado por esta palavra. Amém?
Deus abençoe. Fiquem todos com esta palavra. Compartilhe esse conteúdo para que também outras pessoas que estão aí alimentando o bicho que nunca morre, dando lugar ao mal espiritual, para que essas pessoas, todas elas, possam receber essa palavra, aleluia, e ser despertada por esta palavra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós vamos orar. Tem algum pedido de oração aí? Tem alguém pedindo oração? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos orar ao Senhor Jesus em prol da sua casa, em prol da sua vida, em prol da sua família. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tem algum pedido de oração aí, Cacá? Dá uma olhada aí se tem algum pedido de oração. Eu quero, enquanto os irmãos vão pedir de oração e atualiza aqui para nós na tela, eu quero agradecer a cada um de vocês que tem contribuído conosco, contribuído com a comunidade cristã Esperança Eterna. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que o Senhor tem alcançado os corações para poder tocar e vocês têm se disponibilizado. Amém? Nós estamos fazendo uma grande obra para Deus. Amém? E nosso templo está passando por reforma, né? E estamos aí avançando já assim mais ou menos em 80% da nossa reforma. Ainda faltam uns 20% ainda, né? Piso, cadeiras, equipamentos. E se porventura tiver alguém que queira nos ajudar, fique à vontade, nos procure. Será muito bem-vinda a sua ajuda. Amém? Eu quero também perguntar se tem alguém que queira se reconciliar com Cristo, ouvindo esta palavra de avivamento. Isso é palavra de avivamento, irmãos. Muitas pessoas confundem o que é palavra de avivamento. Eu sou pentecostal, né? Mas avivamento é isso, é palavra que vem a trazer vida, que vem a trazer renovo, que vem a falar dentro de nós e nos renovar. Isso é avivamento. Amém? Então, se tiver alguém aí que foi avivado por esta palavra e queira se reconciliar com Cristo, né, ou queira aceitar a Cristo como Salvador, se manifeste e nos procure. Pastor, eu quero me reconciliar, eu quero fazer parte da comunidade cristã Esperança Eterna. Então, nos procure, se manifeste, amém? E nós estaremos orando por você e ministrando a bênção de Deus sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Já tem aí vários pedidos de oração, né? Pode ler aí, do Cacá. Francisca Rodrigues. Pede oração pelo celular. E aqui é Carmen, pede oração pela Lourdes Sodré. E o Dinho pede oração pelo povo de Itaberaba. Só. Ah, tá. A Gabriela perguntou onde fica Itaberaba. Itaberaba fica na Bahia, no Brasil, aqui mesmo no Brasil, Gabriela. Só que é lá na Bahia, no estado da Bahia, tá bom? Quem mais aí pediu oração? A Vanessa. Não. Vanessa, palavra